Nimrod tenta matar Abrão. Hoje nós vamos falar sobre a história de quando Nimrod, da linhagem da serpente, tentou matar Abrão, da linhagem da promessa. O meu nome é Tony Pimentel e este é o canal Evangelho de Graça. Atenção, se você ainda bebe leite, não veja esse vídeo. O propósito de Semíramis de reunir as pessoas contra Deus tornou-se uma árdua tarefa depois que ele atrapalhou a língua falada pelos moradores da terra, pois antes a influência dela sobre a mente deles era muito mais simples, com a palavra do engano e a persuasão. Os poucos dissidentes eram facilmente coagidos pelo uso da força. Com o embaralhamento das línguas, os conflitos se multiplicaram e as guerras se tornaram comuns, pois as pessoas não tinham mais as mesmas ideias. Por isso, Semíramis criou seu filho Tamuz para ser um guerreiro dominador, um caçador de homens. Tamuz era habilidoso com as armas como seu pai e se tornou um guerreiro famoso. Ainda jovem, ele reconquistou a liderança de Babel ao matar o então líder do local. Tamuz disse o seguinte: "Meu pai construiu essa cidade e ela é minha por direito. Aquele que quiser tomá-la de mim morrerá." Tamuz passou a ser chamado de Nimrod II. Nimrod II montou um poderoso exército e reutilizou os tijolos da torre que seu pai não tinha terminado para construir muros ao redor da cidade e protegê-la de ataques externos. Aos poucos, ele conquistou também as cidades vizinhas e dominou a região de Sinar. Este Nimrod, como o primeiro, comandava o reino com mão de ferro e tinha o objetivo de restaurar o reino da lendária Atlântida. Por isso, o politeísmo era a religião oficial do reino, pois ele dizia assim: "A melhor forma de diminuir o poder de Deus sobre os homens é fazer com que os homens se dediquem a outros deuses. De agora em diante está proibida a adoração ao Deus de Noé, e aquele que descumprir essa lei será jogado na fornalha de fogo." Nimrod não nutria bons sentimentos pelas mulheres e não as respeitava. Nem mesmo sua mãe era digna de confiança. Por isso, ele se afastou dela e se cercou de homens para o auxiliarem. A cúpula do governo era formada pelos chefes do exército, finanças e sacerdotes. Esses últimos eram os principais, os velhos sábios que o aconselhavam. Para continuar influente nas decisões do reino, Semíramis usava as ferramentas que tinha, ou seja, a magia, a palavra do engano, a persuasão e a sedução. Ela criou a ordem das meretrizes cerimoniais, para realizarem rituais sexuais no contexto de culto, onde essas sacerdotisas atendiam os homens mais influentes do reino, e com a ajuda da magia sexual influenciavam as mentes deles com os desejos dela. No auge do reinado de Nimrod II, chegou à capital Terá, descendente de Sem, juntamente com sua esposa e seu filho Arã. Terá trabalhava com madeira e esculpia pedras. Então Nimrod ficou sabendo que um dos descendentes de Sem estava na cidade e mandou chamá-lo. Nimrod disse a Terá: "Bem-vindo à capital do meu reino, meu filho. Com o que você trabalha?" Terá respondeu: "Meu senhor, eu sou carpinteiro e também manuseio pedras, e vim para a cidade oferecer os meus serviços." Nimrod questionou: "Por acaso você não é adorador do Deus de Noé?" Terá sabia da proibição de se adorar o Deus Criador, e respondeu: "Não, senhor, eu sei bem que esse Deus não é bem-vindo aqui, por isso mesmo eu trouxe minha família para cá." Nimrod gostou da resposta, e para ter certeza que Terá e sua família não se voltariam a Deus, ele disse: "Pois então eu tenho um bom trabalho para você. Como prova de que não veio trazer as doutrinas do Deus dos seus antepassados para Babel, você será um escultor de ídolos e ficará rico." Terá era muito ambicioso e não viu problema em obedecer à ordem do rei. A partir daí, Terá se tornou um escultor de ídolos e logo ganhou notoriedade no reino, pois suas habilidades para dar corpo aos deuses daquela terra era superior à de todos os outros escultores de lá. Porém Isabel, sua esposa, continuava temente a Deus e ensinou os filhos a respeito dele. Terá e Isabel tiveram 3 filhos, Arã, Abrão e Naor. Quando Abrão nasceu, Semíramis disse a Nimrod: "Terá teve um filho, e as estrelas me dizem que esse menino pode ser o prometido filho de Eva que esmagará a sua cabeça. Portanto, mande matar essa criança e garanta que nós tenhamos mais tempo para construir juntos o nosso império." Nimrod não deu ouvidos a ela, mas solicitou que os sacerdotes da cidade viessem e o aconselhassem a esse respeito. Os velhos sábios, já bêbados das doutrinas de Semíramis, disseram a ele: "É verdade que esse menino será grande e dará origem a uma nação poderosa. Portanto, mande Terá oferecer o menino em sacrifício a você. Com isso, o poder dessa nação será seu, mas é necessário que o sacrifício seja voluntário." Então Nimrod mandou chamar Terá e disse: "Meu filho, é comum nessa região que se ofereçam crianças em sacrifício para aplacar a ira dos deuses e nos garantir prosperidade. Sendo assim, me traga uma criança recém-nascida para pagar a sua parte."
ou você e sua família terão que sair do meu reino. Leila quis ir embora de lá, enquanto Terá preferia manter a sua riqueza. Porém, sem coragem de entregar o seu filho, ele tomou o filho de um servo para morrer no lugar de Abrão. Assim, Terá ofereceu essa criança para ser queimada na fornalha em honra a Nimrod. Abrão cresceu e se tornou um jovem temente a Deus. Um dia, ele soube da história de que seu pai tinha oferecido o filho de um servo em sacrifício a Nimrod e ficou furioso. Ele disse em voz bem audível: "Malditos sejam os deuses dessa terra, que eles virem pó, pois são pó e não deuses verdadeiros. Só há um Deus todo-poderoso, aquele que criou todas as coisas, que tem olhos em todos os lugares e conhece todas as coisas." Enquanto falava isso, ele começou a destruir os ídolos da oficina do seu pai. Arã, seu irmão, tentou impedi-lo, pois tinha medo de que Abrão fosse punido por aquilo, mas não conseguiu. Então Arã ficou vigiando a porta para ver se alguém chegava. Entretanto, a vigia não fez diferença. Todos do lado de fora da oficina ouviram o que Abrão disse e o denunciaram aos guardas do reino. Nimrod ficou sabendo do que Abrão tinha feito e mandou prendê-lo imediatamente junto com seu irmão. Quando chegaram diante dele, Nimrod perguntou: "Vocês não sabem que eu sou o rei dessa terra e posso mandar matar aqueles que me insultam? Aqui o que vocês fizeram é punível com a morte. Porém, eu vou dar a vocês a chance de se redimirem. Ajoelhem-se diante de mim e renunciem ao seu Deus." Com medo, Arã foi se ajoelhar, mas Abrão colocou a mão no seu ombro e disse assim: "Esses ídolos são feitos por mãos humanas. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não podem pegar. Têm pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam." Nimrod ficou irado e logo sentenciou: "Que você seja morto na fornalha como deveria ter sido quando nasceu. Levem os dois aqui." Arã não se ajoelhou e por isso foi condenado juntamente com Abrão. Nimrod mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou que seus soldados mais fortes amarrassem Abrão e Arã e os jogassem na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os dois lá dentro. Arã também morreu, mas Abrão foi salvo por um anjo. O fogo queimou apenas as cordas que o amarravam. Então Abrão perguntou ao anjo: "Por que fui poupado e meu irmão morreu?" E o anjo respondeu: "Arã não teve fé e por isso morreu. Mas você, Abrão, teve fé e a sua fé te salvou. Agora saia daqui para fora, pois Deus tem grandes planos para você." Então Abrão saiu da fornalha andando, e todos os que viram isso ficaram espantados. Porém Abrão estava muito triste por causa da morte do seu irmão. O rei disse: "Parece que o seu Deus te salvou, mas não ao seu irmão. O que você acha disso?" Abrão respondeu: "O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor." Então uma chama bem forte saiu da fornalha como um sopro e atingiu Nimrod, que morreu instantaneamente. Todas as autoridades que estavam ali disseram: "Que o Deus de Abrão seja louvado. Ele enviou um anjo e salvou o seu servo, que confia nele." Então Abrão saiu da cidade e levou Ló, filho do seu irmão Arã, e o criou como se fosse o seu próprio filho. Bom, essa foi a história de quando Nimrod tentou matar Abrão, servo do Deus Altíssimo, mas foi ele que acabou morrendo. Abrão mais tarde veio a ser chamado Abraão, o pai da fé. Então, obrigado por assistir mais esse vídeo. Se você gostou, compartilhe, clique em gostei e se inscreva no canal. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Amém.